Pois bem, meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui para deixar o subsídio do livro de apoio da lição de jovens, a lição 7, que traz o título A Liderança de Davi. E nesse trimestre nós estamos estudando a liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. E nós já passamos por algumas lições, e na lição de número 1 nós estudamos o que é liderança cristã, e na lição de número 2 estudamos a pessoa do líder, e na lição de número 3 estudamos a liderança de Moisés. Na lição de número 4 nós estudamos a liderança de Josué. Na lição de número 5, os jovens estudaram a falta que faz um líder. E no domingo passado, no dia 6 de novembro, estudaram exemplos de liderança feminina. E no próximo domingo, os jovens estarão estudando essa lição, que vai ser a lição de número 7, que traz-nos o título A Liderança de Davi. E o texto principal nos diz assim: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. O resumo da lição nos diz assim: o líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. E o texto bíblico está registrado em 1 Samuel, capítulo 16, os versos de número 1 até o verso de número 7, a qual nos diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai vós, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura,
porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E a introdução nos diz assim: Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento, e isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar as suas qualidades e afirmar que ela serve de referencial para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais qualidades. E o primeiro tópico traz-nos o título Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o primeiro subtópico, Davi, um filho obediente. E no segundo subtópico, Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. E no terceiro subtópico, Davi, um líder com muitas qualidades. E no segundo tópico, a liderança de Davi. E o primeiro subtópico, uma liderança cheia do Espírito Santo. No segundo subtópico, uma liderança centrada em Deus. No terceiro subtópico, uma liderança com foco em pessoas. No terceiro tópico, aspectos práticos da liderança de Davi. E o primeiro subtópico, um líder que soube honrar as alianças. Segundo subtópico, um líder justo. No terceiro subtópico, um líder segundo o coração de Deus. E então, agora vamos para o livro de apoio, para não deixarmos aqui o subsídio da lição de número 7, que traz o título A Liderança de Davi. No livro de apoio, nos traz o seguinte conteúdo sobre essa lição de número 7, que traz o título A Liderança de Davi. Diz-nos assim: A liderança de Davi. Davi é um personagem bíblico cuja biografia possui lições a pessoas de todas as faixas etárias, conforme se vê. Primeiro, empolga as crianças que se identificam desde cedo com a sua coragem no enfrentamento ao gigante Golias. Segundo, motiva músicos com a sua sensibilidade musical e capacidade em compor hinos de louvor a Deus. Terceiro, até nos seus erros, ele ensina sobre os perigos que cercam os servos de Deus e como esses devem ser predispostos a arrepender-se. E quarto, apresenta-se como uma das mais fortes e impressionantes referências de liderança a ser seguida. Sendo assim, no mundo carente de referenciais, Davi apresenta-se como farol capaz de lançar luz no caminho dos servos de Deus, muito especialmente dos vocacionados à liderança cristã. Este capítulo é dedicado a extrair e expor verdades sobre a liderança de Davi, homem este que reacende a certeza de que Deus utiliza-se de pessoas e métodos improváveis. E não somente isso, mas também age poderosamente em épocas de desesperança. A vida de Davi, o processo de treinamento a que foi submetido e o seu modelo de liderança são mais atuais do que geralmente se costuma imaginar. Primeiro porque ele foi uma escolha divina e depois porque ele, de fato, foi um líder bem-sucedido. Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Em cada registro bíblico a respeito da vida de Davi, é possível perceber a ação intencional de Deus, inclusive naqueles em que as fragilidades e os erros inerentes à natureza humana estão presentes, como no caso do seu pecado com Batseba, em que o Senhor dirige-se a ele por intermédio do profeta Natã, como clara demonstração de graça e misericórdia, oferecendo-lhe uma nova oportunidade e garantindo-lhe restauração. A trajetória vitoriosa de Davi e os seus resultados afirmam a grandeza da sua liderança, e a este respeito, Anne Ampragli e Robert Wohlgemuth afirmam o seguinte: Davi, o maior rei de Israel, é claro que as profecias nas escrituras hebraicas relativas ao seu reino eterno não foram cumpridas durante a sua vida. Em vez disso, foram preservadas para o homem, a quem os evangelhos se referem frequentemente como o Filho de Davi, Jesus Cristo. Spengler e Wohlgemuth destacam 3 pontos sobre Davi que o distingue dos demais líderes, tornando indispensável numa reflexão séria sobre liderança cristã. Os 3 pontos são: primeiro, Davi foi o maior líder de Israel. Segundo, a liderança de Davi foi fruto de profecia, isto é, foi uma escolha divina e não humana. Terceiro, a liderança de Davi tem relação com o reino de Deus, que não tem fim. Sendo assim, esse tópico é dedicado a levantar alguns pontos que envolvem a pessoa de Davi como líder, começando por uma reflexão sobre a sua condição de filho, destacando a natureza divina do seu chamado e culminando com algumas qualidades da sua liderança. Davi, um filho obediente. Cada fase da vida é apropriada por Deus como parte do preparo necessário para que o líder, em potencial, esteja em condições plenas de exercer o seu ministério quando o momento oportuno chegar. Boa parte desse processo ocorre sem que a pessoa tenha real e total consciência do que esteja acontecendo. Mas o certo é que, de maneira soberana e maravilhosa, Deus conduz os seus escolhidos por caminhos pelos quais eles são treinados para cumprirem o propósito a que foram designados. Ao escrever sobre o dom singular de Davi, Charles defende que, sem ele saber, Deus estava trabalhando no sentido de prepará-lo para que pudesse trilhar o caminho que levava ao trono, e ainda afirma que é assim que funciona o programa de Deus. Uma das razões por que o Senhor submete os seus escolhidos a processos muitas vezes longos e difíceis tem a ver com o propósito de fortalecimento das raízes com vistas à durabilidade, não só do ministério em si, mas principalmente com os seus resultados. Inquestionavelmente, um dos principais alvos a ser perseguidos por uma liderança que deseja ser bem-sucedida é a durabilidade dos seus frutos e que estes sejam capazes de resistir ao teste do tempo e à força das adversidades. Para isso, é preciso uma construção muito bem edificada sobre, pelo menos, 3 pilares. Primeiro, princípios espirituais. Segundo, preparo e capacidades intelectuais. E terceiro, valores familiares. Um líder cristão de sucesso não é resultado de um dia e muito menos de poucos anos. Antes, ele é formado paulatinamente e os seus resultados têm as suas raízes aprofundadas que remontam, inclusive, e quase que sempre a fase da sua formação familiar. O preparo de Davi pode ser notado desde os dias de sua juventude. Aliás,
Assim como a esperança de Israel estava escondida em Moisés, enquanto este apacentava o rebanho do seu sogro no deserto de Midian, mais uma vez a esperança do povo de Deus estava em um pastor escondido e desconhecido em Belém. O momento em que Davi foi ungido por Samuel e a sua surpreendente vitória sobre Golias marcam os dois grandes acontecimentos da juventude de Davi. Observe, contudo, que ele estava cuidando das ovelhas do seu pai na ocasião da sua unção como rei. E na conjuntura da sua vitória sobre o gigante, ele estava cumprindo a ordem do pai para que levasse comida aos seus irmãos. Sublinha-se, portanto, que esses dois importantes e grandes momentos da vida de Davi deram-se no contexto do seu comportamento como filho, isto é, em uma atitude de obediência e honra ao seu pai. O sucesso de Davi como líder não foi um acidente, pelo contrário, foi uma construção conduzida pelo próprio Deus, cuja formação inevitavelmente passou pela sua juventude. Davi, uma escolha de Deus. Em nenhum momento, Davi é visto articulando ou trabalhando em sua ascensão ao trono e nem mesmo tentando enfraquecer a liderança de Saul. Mas, ao contrário disso, o texto bíblico informa que foi o Senhor quem o encontrou e chamou para cumprir o honroso papel de liderar o seu povo. O registro bíblico de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14, retrata com detalhes a circunstância sob a qual Davi foi chamado para liderar a Israel. Como se não bastassem os dramas sociopolíticos a que Israel estava submetido na transição de sistemas de governo, já que a monarquia era algo recente nos dias de Saul, além de tantos outros desafios, Davi foi chamado e colocado por Deus para liderar a Israel no lugar de um rei. Por mais dura que seja essa palavra, é assim que a Bíblia diz: rejeitado por Deus. O Senhor não escondeu de Saul que já havia escolhido alguém, conforme o testemunho dele próprio, segundo o seu coração, para substituí-lo. Enquanto para Saul a decisão divina representou a sua derrota, para Davi teve um efeito contrário. No entanto, ele teve de lidar com a alegria do privilégio de ter sido escolhido e elogiado pelo Senhor, mas também com a dificuldade do momento delicado a que estava sendo submetido. Inquestionavelmente, Davi foi uma escolha divina, e a Bíblia confirma isso. Aliás, o próprio Deus é quem dá testemunho disso ao afirmar: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Salmo 89, verso 20. Além disso, Deus deixou claro que o segredo do seu sucesso não foi outra coisa senão as promessas que fez a Davi, que lhe garantiram vitória em todos os seus desafios à frente de Israel. Atente para a natureza de cada promessa. Primeiro, garantia do braço de Deus que o fortaleceria. Segundo, garantia de vitória sobre os seus inimigos. Terceiro, bondade e fidelidade divinas garantidas na sua jornada. E quarto, promessa de grandes conquistas. Quinto, relação de paternidade com Deus. E sexto, bênçãos divinas prometidas à sua posteridade. Essas colocações são apenas uma pequena amostra da grandeza da liderança de Davi, o que confirma mais uma vez que isso só foi possível por decisão e escolhas divinas. Se levarmos em consideração o anonimato de Davi como pastor de ovelhas e da falta de representatividade que ele tinha diante de Israel, até ser escolhido por Deus. Deus nunca errou nas suas escolhas.
E não seria em Davi que ele erraria. Uma pessoa verdadeiramente escolhida por Deus jamais se utilizaria do seu ministério para a sua promoção pessoal. Haja visto que um dos critérios por que o Senhor escolhe alguém é a humildade. Nesse sentido, a atitude de Davi reafirma a natureza divina que sua liderança, pois assim que foi ungido por Samuel, ele não passou a empenhar-se em assumir o trono, mas voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, pois foi entre elas que foi encontrado quando Saul mandou chamá-lo. Embora o chamado divino que Davi recebeu tenha sido forte e real, isso não o isentou da necessidade de ter sido confirmado entre as pessoas. Aliás, o texto bíblico apresenta algumas pessoas que com facilidade perceberam e testemunharam a respeito da origem divina da sua liderança. Por exemplo, Jonatas, filho de Saul, teve a percepção de que o Senhor Deus havia escolhido e preparado Davi para ser rei de Israel no lugar do seu pai. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar no seu lugar. Abigail também foi insensível e pôde notar que Davi foi uma escolha divina para constituí-lo rei sobre Israel. Davi foi uma escolha de Deus, e isso fez dele um líder vitorioso. Qualidades de Davi como líder. Há muito o que dizer sobre as qualidades de Davi como líder. O objetivo aqui é o de apresentar panoramicamente as principais qualidades da liderança de Davi. E para que o objetivo seja alcançado, essa apresentação está dividida em 3 direções. Primeiro, a relação de Davi com Deus. Segundo, a relação de Davi consigo mesmo. E terceiro, a relação de Davi com o meio em que viveu. Na primeira divisão, em que é proposta uma reflexão sobre a relação que Davi desenvolveu com o Senhor, o tema diz respeito à sua espiritualidade. Já na segunda, em que é desenvolvida a sua relação consigo mesmo, o destaque recai sobre a sua admirável humildade. A terceira parte tem como ênfase a relação de Davi com o meio em que viveu. Logo, a tônica é em torno do seu caráter. As prioridades de um líder apontam para o fundamento sobre o qual a sua liderança está sendo construída, e a natureza desse fundamento determinará a qualidade e a durabilidade dos seus frutos. Davi fez de Deus a sua prioridade, e isso certamente o levou a ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Em linhas gerais, implica dizer que ele teve o seu coração alinhado ao do Senhor, tendo demonstrado atos de obediência ao longo da sua vida, bem como um coração sempre inclinado em agradar a Deus. Como se vê, a espiritualidade de Davi influenciou toda a sua vida e, consequentemente, a sua liderança, fazendo disso uma forma de honrar aquele a quem ele amava. A consciência da necessidade e a prática de uma espiritualidade saudável na vida de um líder cristão irão levá-lo a exercer o seu trabalho como sendo para o Senhor. E isso garantirá um serviço de qualidade desde a sua motivação, os seus métodos e os seus resultados. Davi não foi um líder consciente apenas da sua necessidade de relacionar-se com Deus, mas buscou ter uma relação honesta consigo, reconhecendo os seus próprios limites como resultado de um coração humilde. No seu trabalho como guardião das ovelhas do seu pai, é possível identificar a sua humildade basicamente em 2 atitudes. Primeiro, a consciência que ele tinha do seu lugar
e a sua determinação em permanecer nele até que Deus desse a ele uma nova direção. E segundo, pela sua disposição em servir incondicional e perseverantemente. Uma das formas mais seguras para uma compreensão mais detalhada e aprofundada do verdadeiro estado do coração de Davi é olhar atentamente para as palavras exprimidas nos salmos que compôs. Afinal de contas, um dos propósitos do livro de Salmos é exatamente permitir a expressão dos mais variados e complexos sentimentos humanos. Sendo assim, é possível perceber a autoconsciência de Davi à medida que ele não se esquece e nem se esconde de onde foi tirado por Deus, que fez dele o rei de Israel. O coração humilde de Davi fez dele um servo, condição esta que o levou a obedecer e livrou-o de rebelar-se, e também o fez ser submisso ao seu pai e a Saul, mesmo quando este o perseguiu de forma implacável. Lembre-se de que humildade independe do lugar em que se vive. Trata-se de um estado de espírito e fruto de ação do Espírito Santo, que capacita o crente, principalmente o líder cristão, a demonstrar isso em ações e reações conhecidas às pessoas que o cercam. Por fim, a integridade de Davi também compõe a lista das principais qualidades que fizeram dele um líder valoroso, cujos frutos penduram até os dias de hoje e servem de exemplo aos que almejam liderar eficazmente. A integridade de alguém não tem relações apenas com questões morais, antes também tem a ver com aquilo que é inteiro e não fracionado. Sendo assim, uma pessoa íntegra é alguém que, independentemente do lugar ou da circunstância, não negocia valores, além de ser alguém que se entrega inteiramente em tudo o que se propõe a fazer. Davi era intenso em tudo o que fazia. Além disso, ele não dependia de plateia para ser o que foi chamado para ser e nem para fazer o que foi incumbido de fazer. Ele enfrentou o gigante Golias na presença de muitas pessoas, mas não hesitou em enfrentar o urso e o leão no anonimato. Ele, a propósito, argumentou com o rei Saul sobre as suas condições de enfrentar o gigante exatamente com base nas suas vitórias secretas contra as feras do campo. Observe que a confiança e a motivação que moveram Davi no enfrentamento de Golias são as mesmas que o moveram no enfrentamento do urso e do leão, ou seja, a sua integridade fez com que ele tratasse com seriedade qualquer situação que tivesse relação com a sua missão de vida. Em suma, Davi foi um líder íntegro. A liderança de Davi. Antes de indicar elementos da liderança bem-sucedida de Davi, leia com atenção o que John Stanco escreve sobre a mesma e que sublinha a sua contribuição com os líderes cristãos na atualidade. Os inimigos de Davi o temiam e respeitavam. Ele era um organizador, compositor, músico, guerreiro e capitão do exército. Tendo ele nascido como líder, aprendeu como ser um líder efetivo através de momentos de dificuldades e erros pessoais. Mesmo com tudo isso, Davi nunca perdeu o foco do seu destino de liderar, e sua vida e liderança são dignas de serem estudadas. Há informações relevantes na exposição supracitada, conforme se vê. Primeiro, Davi foi um líder respeitado. Segundo, as múltiplas qualidades e virtudes de Davi fazem dele um líder quase completo. Terceiro, a humanidade de Davi não pode ser esquecida,
pois é por meio dela que a graça divina é acentuada e os méritos dos seus feitos passam a ser somente de Deus. Quarto, mesmo em tempos de fracasso e quedas, Davi nunca abandonou a sua missão. E quinto, indubitavelmente, a liderança de Davi deve ser estudada e imitada. Sendo assim, esse espaço dedica-se em apontar aspectos importantes da liderança de Davi, que confirmam a sua relevância como líder espiritual. Uma liderança cheia do Espírito Santo. É digno de nota que a primeira referência bíblica a respeito de Davi tem a relação direta com o momento em que ele é chamado para ir diante de Saul como o escolhido de Deus para ser ungido, e de que o Espírito de Deus apoderou-se dele. Davi tem a sua biografia nas Escrituras introduzidas com a informação de que foi um homem que viveu sob o domínio do Espírito Santo e por ele foi guiado, pois esse é o sentido da expressão: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, conforme se vê em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. A Bíblia informa que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, conforme lemos em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tratando-se de um ato significativo de que deve ser bem compreendido, pois possui lições imprescindíveis, tais como: primeiro, ao ser ungido, Davi passou a pertencer exclusivamente a Deus. Haja visto que o verbo ungir tem basicamente o mesmo sentido de consagrar, santificar ou ainda separar algo ou alguém para uma finalidade específica. Segundo, sempre que aparece uma referência à unção, há relação com uma tarefa a ser realizada, como ocorreu com o próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 4, versículo 17 a 19. Por isso, ao ser ungido, Davi estava recebendo a devida e necessária capacitação para o trabalho a que foi designado. E terceiro, a unção também cumpre a função de confirmar o chamado de alguém diante das pessoas, o que é bem retratado no Novo Testamento nas palavras de Paulo a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. A reflexão sobre uma liderança cheia do Espírito Santo abre inúmeras possibilidades de abordagens. Contudo, conforme já visto, um dos fatores primordiais para uma liderança de sucesso é a sua conduta familiar. Isto é, a engrenagem familiar do líder cristão é indispensável para que a sua liderança seja exitosa. Paulo advertiu a igreja que estava em Éfeso que se enchesse do Espírito Santo, e logo em seguida pôs-se a apontar os efeitos dessa vida sob o domínio do Espírito, conforme se vê. Primeiro, unidade cristã demonstrada em relacionamentos saudáveis. Segundo, submissão da mulher ao seu marido. Terceiro, amor incondicional do marido pela sua mulher. Quarto, filhos que obedecem aos seus pais. E quinto, pais que lidam com os seus filhos de maneira respeitosa. O que se percebe é que a ação e o domínio do Espírito Santo proporcionam um ambiente familiar saudável, cujas marcas são evidenciadas na naturalidade com que cada membro atua dentro dos seus próprios limites, respeitando a função um dos outros. Definitivamente, a semelhança de Davi, o líder cristão da atualidade depende inteira e exclusivamente do Espírito Santo para conduzi-lo triunfante no exercício da sua liderança. Uma liderança centrada em Deus. Objetivamente, uma liderança centrada em Deus é aquela que faz do Senhor a sua prioridade, ou seja, a comunhão com Deus
é mais importante do que o trabalho para esse líder. Derek Plam e Alistair Begg fazem uma advertência e mostram a beleza da vida devocional de um líder espiritual. Antes de sermos pastores e mestres, somos filhos de Deus e nossa vida espiritual exige ser alimentada. Um dos perigos do ministério pastoral é ficarmos tão envolvidos com as necessidades espirituais legítimas dos outros que negligenciamos a nossa própria. Tal situação se torna contraproducente, uma vez que só podemos efetivamente ajudar os outros quando nós mesmos estamos espiritualmente sãos. Dar atenção à nossa vida devocional é reconhecer que nosso relacionamento com Deus é mais importante do que o nosso serviço. Deus quer a nós e a nossa comunhão com Ele mais do que Ele quer o nosso ministério pastoral e de ensino, por mais importante que eles sejam. Aqui está uma amostra do perigo que cerca o líder cristão em priorizar o trabalho que lhe foi confiado por Deus, em detrimento da comunhão com aquele que o chamou. Além de alertar a reflexão em destaque, aponta que a melhor forma de o líder espiritual proteger-se desse perigo é centralizando a sua vida e o seu trabalho em Deus. Isso mesmo. O Senhor deve ser o centro da vida de todo líder cristão que deseja ter um ministério frutífero e duradouro. Nesse sentido, Davi coloca-se como um líder exemplar, já que fez de Deus a fonte da sua vida, o sustento das suas ações e o alvo do seu amor. Essa postura de Davi é identificada na oração que ele fez logo que foi avisado por Deus de que não seria ele quem edificaria o templo. O Senhor, todavia, prometeu-lhe sustentar o seu trono para sempre. Destaca-se a voluntariedade do coração de Davi em amar a Deus, mesmo sendo impedido por ele de edificar o templo. Uma clara demonstração de que o Senhor era o seu bem maior, e não os seus projetos pessoais e até ministeriais. Uma vez que Deus foi o centro da vida de Davi, o seu alvo foi o de agradá-lo, independentemente do que lhe custaria, como se percebe na sua declaração. Porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que me não custem nada. 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. Davi buscou colocar o Senhor no centro de cada área da sua existência, inclusive nas suas batalhas. Verdade bem exemplificada no seu enfrentamento a Golias, em que é possível perceber três verdades. Primeiro, ele enfrentou Golias motivado pelo zelo em preservar a honra do nome do Senhor. Segundo, ele enfrentou Golias confiando no Senhor e não nas suas próprias habilidades. E terceiro, as suas vitórias são dedicadas ao Senhor. Observe que a motivação de Davi é pura, a sua fé é verdadeira e a sua gratidão a Deus é real e sincera. Davi, por fim, foi um líder que dependeu de Deus, e isso o levou a ter o hábito de consultar ao Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como, por exemplo, em questões relacionadas à guerra, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 19 e versículo 23, bem como para conhecer o momento e a forma de assumir o seu posto como líder. Definitivamente, Davi foi um líder que centralizou a sua liderança e principalmente a sua vida em Deus e apresenta-se como uma referência aos líderes da atualidade para que sigam por esse mesmo caminho. Uma liderança com foco em pessoas. Já deve estar claro que a natureza, o fundamento e o alvo da liderança de Davi foram pautados em Deus. Isso
lhe serviu de garantia e sustento nos momentos mais sombrios da sua trajetória, ajudando a não perder o foco da sua missão e a cumpri-la eficazmente. Assim como nas palavras de Jesus, a chuva, o vento e as tempestades revelam a capacidade de resistência da fundação de uma casa. Da mesma forma, a estrutura de uma liderança é testada em tempos de grandes aflições, nos quais a principal tentação é levar o líder a perder de vista e desviar-se da sua verdadeira missão. Uma das principais missões de um líder cristão é a formação de pessoas. Quer dizer, o foco da verdadeira liderança espiritual deve ser pessoas, e em momento de angústia, o líder será tentado a esquecer-se do bem-estar dos seus liderados para cuidar dos seus próprios interesses. A respeito desse importante e sério tema, Charles expõe um dos episódios mais importantes da vida de Davi, no qual ele teve de proteger-se a si mesmo e, apesar disso, teve condições de cuidar de outras pessoas e ainda potencializar a capacidade de cada uma delas, tornando-as grandes campeãs, conforme se lê abaixo. Este foi o pior momento na vida de Davi até então, e se você quiser saber como ele realmente se sentia, leia Salmo 142, de sua composição. Davi não tinha segurança, alimento, alguém com quem conversar, promessa a qual apegar-se e nem esperança de quem as coisas viessem a modificar-se um dia. Estava sozinho numa caverna escura, longe de tudo e de todos que amava, de todos exceto de Deus. Em meio a tudo isso, Davi não perdeu Deus de vista. Ele clama ao Senhor para livrá-lo. É aqui que podemos vislumbrar o coração desse homem, a essência que só Deus vê, a qualidade invisível que Deus viu quando escolheu e ungiu o jovem pastor de Belém. Aquela caverna não era mais um refúgio de Davi. A caverna mal cheirosa, úmida, se tornara um campo de treinamento para os primeiros soldados que formaram o começo do exército que veio mais tarde a ser chamado de os Valentes de Davi. Ficamos sabendo mais tarde que os homens de Davi tornaram-se exímios no uso da espada e no arco e flecha. Esse grupo de homens que se tornaram os valentes de Davi era composto de amargurados, endividados, covardes e improváveis. Contudo, sob a liderança de Davi, no momento em que estavam em grande aflição, cada um deles recebeu orientação e foi motivado a permitir-se ser moldado a ponto de potencializar a sua capacidade e dedicá-la ao propósito de Deus na vida do seu líder. Davi, portanto, foi um líder que potencializou o que os seus liderados tinham de melhor, fazendo dos covardes valentes, dos aflitos valorosos e dos endividados valiosos. Lembre-se de que liderar é influenciar, e o caminho da influência de um líder quase sempre passa pela sua capacidade em identificar-se com os seus liderados nas suas mais variadas formas de ser e de viver. Nesse aspecto, Davi também se apresenta como um líder modelo, já que não liderou à distância, pelo contrário, inseriu-se na realidade de vida dos seus liderados, influenciando-os diretamente, como se vê na ocasião em que ofertou o seu melhor para a construção do templo, e o povo, em concordância e como resposta positiva, ou seja, deliberadamente, entregou os seus bens em oferta para aquele grande projeto. Davi liderou com foco em pessoas
e isso fez dele um líder de referência e vitorioso. Aspectos práticos da liderança de Davi. A essa altura, é preciso pensar uma teologia da liderança, que é o momento que levar em conta o que o Senhor pensa e espera daqueles que lideram sobre o seu povo. Para que isso seja possível, é preciso fazer o que tem sido feito aqui, isto é, voltar a atenção para o registro bíblico de líderes, quer sejam do Antigo Testamento, quer do Novo, buscando um aspecto prático, capaz de dialogar com a realidade atual e reavaliar o papel do líder cristão dentro da sua realidade. Nesse sentido, essa última sessão, que conclui esse capítulo, assume um caráter ainda mais prático que as anteriores, com vistas à facilitação da compreensão do que Davi tem a ensinar sobre lideranças àqueles que a exercem na atualidade. Os pontos aqui elencados apontam Davi como um líder de alianças, justo e segundo o coração de Deus. Um líder que soube honrar as alianças. A Bíblia Sagrada registra diversas e importantes alianças que Deus fez com diferentes pessoas ao longo de toda a história. O Senhor estabeleceu uma aliança eterna na particularidade de Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 18 a 21, com Moisés diante do povo, em Êxodo capítulo 34, versículo 10, além de prometer uma aliança eterna com Israel ao referir-se à obra da redenção, em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Capacitar a igreja a administrar o que é chamado por Paulo de um novo testamento ou, se preferir, uma nova aliança, conforme nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, da qual Cristo é o seu mediador. Sendo assim, há base firme o suficiente para afirmar que Deus é um ser de aliança e honra cada uma das que fez e faz com aqueles que lhes pertencem. Davi foi alvo da graciosa ação divina ao longo da sua vida e da sua trajetória como líder sobre Israel. E tudo isso foi resultado da aliança que Deus estabeleceu com ele. Uma vez que as obras de Deus são expressões do seu caráter e que um dos seus atributos é a eternidade, logo que ele faz, inclusive a aliança com Davi, é de igual modo eterna, conforme o registro de Salmos 89, versos 3 e 4. Os efeitos positivos da aliança de Deus com Davi podem ser vistos nos relatos bíblicos não somente dos seus dias, mas também por gerações posteriores, como se vê no testemunho de Asaf, que além de reconhecer a natureza divina da liderança de Davi e a sua origem simples, também atestou que a mão poderosa do Senhor foi a responsável por sustentar a garantir o triunfo da sua liderança, conforme se lê em Salmos de número 78, versos de número 30, versos de número 70 a 72. A consciência que teve de que a sua vida e a sua liderança foram frutos da aliança que Deus fez com ele, levou Davi a viver para honrar alianças, primeiramente com o Senhor e depois com as pessoas com quem se relacionou. Falando nisso, uma das principais marcas da trajetória de Davi foi a sua capacidade de estabelecer vínculos. Verdade que pode ser notada em 5 grupos de amigos que se apresentaram a Davi em diferentes momentos de angústia e sofrimentos, tais como, primeiro, Itai, o Geteu, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 18 e 19. Segundo, Zadok e Abiatar, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 23 e 24. Terceiro, Uzai, em 2 Samuel capítulo 15, versículo 32. E quarto, Sobe, Maquir e Barzilai,
em 2 Samuel capítulo 17, versículo 27 a 29, e quinto, Joabe, em 2 Samuel capítulo 19, versos de número 1 e 2. Nunca se esqueça de que Davi foi um líder que fez amigos, e não somente isso, ele soube fazer alianças e honrá-las. Este princípio é visto na sua atitude em honrar o concerto que fez com Jonatas, ao cumprir a promessa de proteger, cuidar e dar guarida aos seus descendentes, mandando buscar a Mefibosete para que este sempre fosse bem-vindo no palácio. Um líder justo. Há muito o que falar sobre princípios cristãos e da palavra de Deus, como o nobre anseio que todo cristão deve ter por justiça, pois, além de ser considerado bem-aventurado, ele também é alvo de uma gloriosa promessa de ser satisfeito, conforme se lê nas palavras do Mestre. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Uma das razões porque o cristão em geral, e especificamente o líder cristão, devem buscar ardentemente a justiça é o fato de que ela, conforme as palavras do apóstolo Paulo, é uma das 3 principais marcas do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. A primeira marca do reino de Deus é a justiça, e isso porque justo é o Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 14. Sobre essa esteira, Davi pautou a sua liderança na justiça, como se vê no pedido que fez ao Senhor: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo de número 23, verso de número 3. Até porque ele tinha consciência de que isso garante o cuidado de Deus. O seu compromisso com a justiça é bem retratado na divisão que fez dos despojos por ocasião da batalha vencida em Ziclag, quando repreendeu alguns com as seguintes palavras: porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, e igualmente repartirão. 1 Samuel capítulo de número 30, versículo de número 24. Um líder segundo o coração de Deus. Esse capítulo tem mostrado parte das muitas qualidades de Davi como líder, que decorrem do fato de ele ter sido um homem segundo o coração de Deus, isto é, alguém disposto e apto a conhecer e executar a vontade do Senhor. A vida e a liderança de Davi estiveram alinhadas ao coração de Deus, e cada uma das suas ações como líder de Israel materializaram a vontade de Deus diante do seu povo. Na prática, isto é visto em atitudes como: primeiro, Davi priorizou o avanço do reino de Deus em detrimento dos seus projetos pessoais, como se vê na ocasião em que, sem hesitar, entregou a planta que continha o projeto de construção do templo a Salomão para que este o construísse. Segundo, Davi foi um líder misericordioso e não permitiu que o povo fosse prejudicado por causa dos seus erros. Ter o coração alinhado à vontade de Deus fará de você um líder seguro, não em suas próprias condições ou capacidades pessoais, mas sim na certeza de que a sua liderança tem no Senhor a fonte, e isso o levará a uma consciência de que liderar como um cristão é servir a Deus e aos seus propósitos diante do seu povo. Nesse sentido, você terá a garantia de que é o Senhor quem sustentará tanto a sua vida quanto a sua liderança, tornando-as bem-sucedida e com frutos que glorificam a Deus e que sejam duradouros. A conclusão nos diz assim: estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas das suas qualidades.
Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humildade e dependência de Deus, em meio aos bons e maus momentos. Então, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, que trouxe o título A Liderança de Davi. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, retornaremos aqui para deixar o subsídio da lição de número 8, que vai trazer o título A Liderança de Salomão. Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.